Boa noite, pessoal. Tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é César Campos, jornalista. Você está aqui no nosso canal exclusivo. Fique por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo 24 horas por dia, de segunda a domingo. É imprescindível que você se inscreva no canal, ative o sininho e marque todas. Assim você sabe quando a gente faz uma nova live, posta um novo vídeo igual a esse, falando sobre o Brasil e o mundo, as matérias, os nossos shorts, as nossas postagens. E você é sempre muito bem-vindo a deixar aquele like e o seu comentário, a gente responde todos assim que possível. É, Hoje, notícias, estou com as notícias aqui nas mãos, me pediram para aprofundar mais sobre as notícias, sobre as matérias, sobre os casos. Então vamos lá. Então, a primeira notícia aqui hoje é domingo, dia 8 de fevereiro de 2026, às 10 horas e 35 minutos, exatamente pelo horário de Brasília. Vamos lá. Notícias. Vale ressaltar que eu sempre trago notícias dos bastidores. Eu converso todo dia com pessoas, tá? A comunicação social, apresentadores, jornalistas, principalmente jornalistas. TV aberta, fechada, redes sociais, rádio, enfim. Então eu trago muitas coisas que vocês não conseguem, notas aprofundadas que vocês não conseguem ver através de alguma rede social que vocês veem. Você vê alguma nota de rodapé, é, algum comentário, mas vocês não conseguem, por isso, há coisas profundas sobre as matérias e sobre os casos. Então é por isso que você deve ficar aqui no seu canal exclusivo. E esse deve ser o seu canal exclusivo, que você vê todo dia de manhã, à tarde, à noite. Eu sempre colho as melhores informações de bastidores para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então eu tinha feito um shorts agora, então eu vou repetir uma matériazinha curta para você ficar sabendo. Não sei se você assistiu os shorts, enquanto isso, aqui no Brasil, os Correios. Com Lula, Correios se torna a primeira empresa do planeta a ir à falência. E pasmem, sem ter nenhum concorrente. É isso aí, pessoal. Mais uma do Lula, da esquerda, do PT. Não é ranço, não é ser de direita, é apenas falar o que acontece no Brasil em relação a Lula, esquerda e PT. Aos haters e aos de esquerda de plantão, se inscreva no canal também, porque você é sempre muito bem-vindo a deixar aquele seu comentário, aquele seu like, aquele seu comentário, aquele seu palavrão, aquele seu xingamento. Fique à vontade. O YouTube entende que você está interagindo com esse canal e recomenda para mais pessoas. Obrigado pelos palavrões e xingamentos, os comentários. Tudo isso é muito bem-vindo. Voltando às notícias aqui do seu canal exclusivo, você se lembra do ex-piloto Pedro Turra? Vamos lá, aquele piloto que agrediu o menino, né, o rapaz, né, que veio a óbito agora, né? Olha lá, vamos lá. O sistema que vem de liberdade provisória. Se a pena para um crime é a fiança, isso quer dizer que a lei só existe para pessoas pobres. A frase de um leitor sobre o caso, o Pedro Turra, expõe uma distorção fundamental do sistema brasileiro. Pedro Arthur Turra, de 19 anos, ele responde por 4 inquéritos. Torturou o adolescente com aquele taser, sabe aquela arma que dá choque? Espancou vítimas em ocasiões distintas, deixou um menino de 16 anos em coma, que agora morreu. Foi preso em flagrante com vídeos documentando a violência. A fiança estabelecida foi de R$ 24.300, depositada no mesmo dia. Pedro voltou para casa enquanto a vítima permanece na UTI. Não, 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 não. Agora o menino está morto. Sim, ele faleceu. A fiança, em tese, garante comparecimento a atos processuais sem prisão cautelar. Na prática brasileira, funciona como filtro econômico que determina quem aguarda julgamento livre e quem apodrece na cela. O problema não é a fiança existir, é transformá-la em resposta padrão para crimes que exigem prisão preventiva, garantia à ordem pública, proteção de vítimas, evitar reiteração.
Pedro tem 4 investigações por violência. Vítimas aterrorizadas que não denunciam. O delegado que classificou como sociopata sem condições de convivência social. Nada disso bastou para a prisão preventiva. Bastou pagar. A juíza Ana Cláudia Loyola interpretou o quadro 4 inquéritos como ausência de periculosidade exacerbada. Ou, vamos continuar mais um pouquinho. Espancamento até parada cardíaca virou conflito recíproco. Tortura não configurou o risco. Desde que a fiança seja quitada, violência sistemática vira questão administrativa. Enquanto isso, milhares aguardam presos preventivamente por crimes patrimoniais, sem violência. Situações que jamais resultariam em prisão se houvesse recursos. A lei penal brasileira não é cega. Enxerga muito bem saldos bancários e ajusta sua severidade conforme o extrato. Vou mudar de matéria, mas olha a proporção. Olha a proporção de cada país. Vou ler uma matéria agora que eu colhi para vocês. Olha a diferença do que acontece. César, são países diferentes, leis diferentes, punições diferentes, juízes diferentes, políticos diferentes. Olha por quê. Olha essa matéria que eu colhi para vocês da China. Olha a diferença. Ex-ministro da Justiça da China é sentenciado à prisão perpétua por corrupção após aceitar milhões em subornos. Entenda o caso. A China sentenciou o ex-ministro da Justiça, Tang Yijin, desculpa, Tang Yijun, à prisão perpétua após considerá-lo culpado por corrupção. As investigações apontam que ele recebeu mais de 19 milhões de dólares em subornos enquanto ocupava cargos estratégicos no governo. A decisão judicial também determinou a cassação de seus direitos políticos e o confisco de seus bens, reforçando a política de tolerância zero contra a corrupção no país. É muito diferente. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja a notícia de a justiça feita de corrupção, de roubo, de corrupção ativa ou passiva, de políticos, de juízes, de ministros. Você é sempre muito bem-vindo a deixar o seu comentário. Eu respondo assim que possível. Óbvio que os xingamentos e palavrões eu não respondo, deixa no vácuo. Vamos voltar aqui para o Brasil em relação ao Banco Master. Lembra do Banco Master? A gente não vai abandonar o caso, nem de violência doméstica, nem de violência contra as mulheres, nem contra idosos, nem contra os animais. Ah, você não vai mais falar do cão orelha? Calma, calma. A gente sempre está colhendo as notícias, as informações. E eu passo para vocês. Eu busco, às vezes, informações que você não consegue, até pelo tempo do jornal na televisão aberta. Eu consigo informações para vocês que vocês não terão em outro lugar. Por isso aqui é o seu canal exclusivo. Por isso você deve se inscrever. Sobre o Banco Master, a Polícia Federal pede para que o STF pare de atrapalhar as investigações do Banco Master. Entenda o caso. A investigação envolvendo o Banco Master revelou um conflito institucional entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal.
Nos bastidores, investigadores da PF avaliam que decisões do ministro Dias Toffoli, repetir para você, a PF avaliam que as decisões do ministro Dias Toffoli, relator do caso, têm dificultado o avanço das apurações, especialmente pela transferência do processo do STF sem a existência de investigados com foro privilegiado e pelas restrições à análise de celulares e computadores apreendidos. Segundo a PF, essas medidas retardam a coleta de provas e favorecem os investigados a ganhar tempo. Ainda o Toffoli, por outro lado, nega interferências, é óbvio que nega, né? Nega interferências e sustenta que a PF, a Polícia Federal, demorou a cumprir ordens judiciais, alertando ainda para o risco de destruição de evidências. Ai, meu Deus. É como se o próprio esperto, eu tenho que me referir desse jeito, né, para não ser punido. É como se o próprio esperto falasse para você sobre eu tenho vontade de falar coisas que eu não posso. Eu não posso, senão podem querer. Deixa pra lá. O episódio escancara a tensão entre o trabalho investigativo e as decisões da Suprema Corte em um caso de grande repercussão nacional. Eu sei que esse canal aqui é meu, né? No YouTube. A gente tem liberdade de expressão, garantida pela Constituição brasileira. Mesmo assim, nem tudo que a gente quer a gente pode falar. Ai, vamos mudar de caso. Olha isso. Notícia triste, mas como se a do banco, como se tudo que eu noticiei agora, até agora não fosse triste. Mas vamos lá. Mulher, entenda esse caso. Mulher morre e o marido é internado após usarem piscina de academia em São Paulo. Outras 3 pessoas que tiveram contato com a água também foram internadas. Entenda o caso. Uma mulher morreu após ter utilizado a piscina de uma academia no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. De acordo com o registro de ocorrência, uma mulher de 27 anos e o marido utilizaram o espaço neste sábado, ontem, quando perceberam odor e gosto anormal no local. Logo após a atividade na água, os dois começaram a sentir um mal-estar, comunicado ao responsável pelo local. Após deixarem a academia, os dois foram para o Hospital Santa Helena, em Santo André, onde Juliana sofreu uma parada cardíaca e morreu. O marido dela segue internado no local em estado grave, segundo informações. Além desses 2 casos, outros 3 foram registrados, também depois de terem usado a mesma piscina da mesma academia. Um deles, um adolescente, foi encaminhado ao Hospital Estadual Vila Alpina, na capital paulistana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, agentes da polícia entre aspas, realizaram diligências no local e apreenderam objetos para a apuração, fecha aspas. Também foram requisitados exames periciais, uma vez que o caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André como morte suspeita e perigo para a vida ou saúde. O caso, porém, está sendo investigado pelo 42º DP, Parque São Lucas. A gente tem que tomar muito cuidado ao frequentar a academia, principalmente piscina, não só academias também, parques. A gente tem que tomar muito cuidado. Não quero falar nome de academia, nome de parque, nome de local, mas a gente tem que tomar muito cuidado ao frequentar esses locais. Eu tenho vontade de comentar algumas coisas, mas não posso. Para
Um caso que me chamou muito a atenção e eu trago agora para vocês, e ele é extenso porque tem bastante informação para vocês, tá bom? Vocês que gostam, queriam que eu me aprofundasse sobre os casos, que eu não trouxesse um caso de forma rasa. Vamos lá então. Caso Vitória Natalini. Você lembra dessa moça? Não, né? Sabe por que não? Porque esse caso fica com a gente até o final desse vídeo, porque você não lembra, às vezes você esquece, mas essa garota, essa moça, Vitória Natalini, ela era importante, ela faleceu. Ela era importante como garota, como moça, como estudante, para os alunos da escola, para os amigos, para a família. Na sociedade, ela era importante. E você não lembra porque é mais uma. Se você ligar a televisão aberta, todo dia você vai ver notícia triste, ruim, trágica. E aí vai ser mais uma. E aí, você, público, audiência que está me vendo aqui, acaba normalizando. Porque contra fatos não há argumento. Todo dia você vê notícias, por exemplo, na TV aberta, no SBT, no Primeiro Impacto, na Record, na Cidade Alerta, na Band, no Brasil Urgente. Você liga o seu computador, ou o seu tablet, ou o seu notebook, ou o seu celular. Você vê notícias todo dia nas redes sociais. No YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Eu estou errado? Escreva para mim aqui nos comentários. Eu estou errado? E aí você acaba normalizando. E aí você fala, nossa, César, tá parecendo mais um jornal policial? Nós que somos jornalistas, nós só apresentamos as matérias para vocês colhidas da sociedade. Isso acontece na sociedade. A gente só mostra para vocês aquilo que acontece. Entenda o caso da garota Vitória Natalini. Você vai ver o que aconteceu hoje, mas fica com a gente. Você queria notícias de bastidores? Que eu me aprofundasse sobre o caso? Então, vamos lá. Celular proibido, sumiço e morte. Como foi a viagem escolar que resultou em indenização de R$ 1 milhão para o pai da aluna? Aluna do colégio de elite de São Paulo, Vitória Mafra Natalini, perdeu a vida durante excursão aos 17 anos. O laudo apontou que foi asfixia mecânica. Entenda o caso. Vitória Mafra Natalini morreu aos 17 anos. Nós estamos em fevereiro de 2026. Ó, hoje é dia 8 de fevereiro de 2026. Olha só. Falei para vocês que eu ia trazer notícia de hoje. Acompanhe esse caso. Vitória Mafra Natalini. Uma garota de 17, morreu aos 17 anos. Em 2015. Em 2015. Enquanto participava de uma excursão pelo interior de São Paulo. Após deixar o grupo de colegas para usar o banheiro. Durante a viagem, os estudantes eram proibidos de usar o celular. O celular é um meio de segurança que você tem. Você pode filmar. Aquilo são provas. Foi em 2015. Uma escola de elite. Se é de elite, não tem pessoas que são de elite, rebuscadas, que têm capacidade intelectual, acadêmica. Para saber disso, o celular é um dispositivo de segurança que você tem hoje em dia. Hoje em dia, em 2015, desde 2015, desde sempre. Na última terça-feira, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu por unanimidade reestabelecer a indenização por danos morais no valor de 1 milhão, a ser paga ao pai da garota, da Vitória, pelo colégio de elite responsável pelo passeio. A jovem era aluna da escola
Waldorf Rudolf Steiner e morreu por asfixia durante a viagem. A decisão do STJ reforçou o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, que havia estabelecido o valor de R$ 400 mil de indenização ao pai da garota. Vitória morreu quando participava de uma viagem de estudos curriculares em uma fazenda na região de Jundiaí. De acordo, bom, vamos lá. De acordo com a investigação, a vítima, aluna do 10º ano, foi proibida pela escola de levar seu telefone para a atividade. Durante a tarde, ao se afastar do grupo para ir ao banheiro, a jovem não retornou. Relator do caso do STJ, o ministro Antônio Carlos Ferreira considerou a instituição de ensino como negligente no monitoramento dos alunos. O desaparecimento só foi notado por volta das 16 horas e 30 minutos, 4h30 da tarde, quando uma colega questionou a tutora sobre o paradeiro da vítima. Vitória, conforme os relatos de testemunhas no plural, havia saído para ir ao banheiro por volta das 14h30. Ela saiu às 2h30, né, às 2h30. Foram notado que ela não estava presente, o sumiço dela, 2 horas depois, às 16h30. Mesmo diante do alerta, a busca inicial foi restrita aos dormitórios. Apenas 2 horas depois ainda, apenas às 18h04, e por iniciativa da cozinheira da fazenda, não dos responsáveis pela excursão, o corpo de bombeiros foi acionado. A localização do corpo da adolescente ocorreu apenas na manhã seguinte, após o próprio pai da vítima, por conta própria, acionar um helicóptero da Polícia Militar. Ele mesmo fez o reconhecimento. Agora abre aspas. Ao chegar ao local, o autor se deparou com a pior cena em que um pai poderia encontrar. Um filho sem vida, abandonado no meio do mato, em uma clareira de bruços. O pai, completamente desolado, reconheceu sua filha, fecha aspas, frisou o ministro. Embora o primeiro laudo tenha sido inconclusivo, uma segunda perícia realizada pelo Instituto Médico Legal IML de São Paulo, dentro de uma investigação conduzida pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, confirmou que a estudante foi assassinada por asfixia mecânica. O inquérito, porém, foi arquivado anos mais tarde sem a identificação de possíveis autores. Vamos lá. Confirmou que a estudante foi assassinada por asfixia mecânica. Lembra que eu falei agora há pouco para você acompanhar essa linha de raciocínio e essa matéria, para que eu pudesse falar sobre... Eu vou falando, parei aqui, tá? E depois eu continuo, mas vou... O inquérito, porém, foi confirmou que a estudante foi assassinada por asfixia mecânica. Lembra que eu falei agora há pouco, que tudo bem que foi em 2015, por que proibir uma pessoa numa área que é grande, numa fazenda, numa excursão, de ficar com o próprio celular? Negligência tem outros atributos que eu poderia colocar aqui. Coloque você aqui nos comentários. Ah, é só negligência. Deixa eu te falar, independente se era de R$ 400 mil e agora a justiça ordenou que seria R$ 1 milhão, a garota não volta. A garota tinha uma vida inteira pela frente, ela tinha 17 anos. Ela tinha o sonho de ser profissionalmente alguma coisa na sua vida. Possivelmente ela tinha sonho de casar, de ter uma família, de ter um filho, uma casa, um lar. Por que proibir de usar o celular? Abre aspas. O grau de culpa do estabelecimento de ensino foi enorme e a sucessão de falhas que culminaram com a morte da ofendida é assombrosa. O dever de guarda da instituição de ensino foi flagrantemente violado, fecha aspas, afirmou o magistrado. O ministro justificou o restabelecimento do valor de R$ 1 milhão em indenização com base na capacidade financeira da escola. A unidade possui um seguro contra danos extrapatrimoniais com cobertura de até R$ 7.200.000. Para o STJ, o valor de R$ 400 mil, anteriormente fixado pelo TJSP, era irrisório diante da gravidade do evento e do sofrimento do pai.
Agora vamos lá, as últimas notícias. Pode parecer redundante ou repetido, mas eu colhi algumas matérias para você. Segue a linha do raciocínio e acompanha essa matéria até o final. As últimas notícias. Finalmente a verdade. Pai da Vitória Natalini desabafa após STJ condenar a escola por morte em excursão. Vamos lá. Discussão unânime considerou como, abre aspas, sucessão de falhas assombrosa, fecha aspas, a conduta da instituição de ensino em caso de 2015. Adolescente foi assassinada por asfixia. João Carlos Natalini, o pai da garota, pai da garota de 17 anos, Vitória Mafra Natalini, morta durante uma excursão escolar em 2015, comentou a respeito da condenação da escola. Se tiver errado a pronúncia do nome, mas é o seguinte: Waldorf Rudolf Steiner, a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 1 milhão. A decisão unânime da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, proferida na última terça-feira agora, considerou que a instituição de ensino cometeu uma, abre aspas, sucessão de falhas, fecha aspas, e foi, entre aspas, negligente, o que resultou na morte da adolescente de 16 anos, em setembro de 2015, na fazenda Pereiras, em Itatiba, São Paulo. Natalini, o pai da garota, comemorou a reparação financeira, uma vez que custeou investigação independente para elucidar o crime, mas cobrou a responsabilização criminal dos culpados, tanto os autores do assassinato na jovem, quanto dos prepostos da escola. Prepostos da escola. Entre aspas, não tem como, né? Isso porque agora barulho é barulho, né? São 11 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília, mas tudo bem. Eu não estou no estúdio de televisão, né? Então você entende isso. Entre aspas, STJ responsabiliza e condena a escola Waldorf, ou sei lá, Waldorf ou Waldorf, Rudolf Steiner, enfim. Quem nos conhece sabe da nossa luta, entre aspas, né? Finalmente sendo reconhecida pela justiça e mostrando a verdade a todos, publicou Natalino, o pai da garota, na noite deste sábado. A estudante foi assassinada por asfixia e até hoje, 11 anos depois, não se chegou a um suspeito por sua morte, acrescentou. Você consegue entender porque eu falei para você ficar com a gente até o final dessa matéria? Não acabou não, não acabou não. Você entende o porquê no começo dessa matéria eu falei para você da importância disso daqui? Ó. É uma câmera, é o meu celular que eu estou gravando isso para vocês. Ainda não estou no estúdio de televisão. Vocês querem que eu traga mais notícias com aprofunda informação para você? Então se inscreva nesse canal. Eu estou tendo que pedir para você, se inscreva nesse canal, deixa um like e um comentário, eu vou responder, mas não porque eu vou responder, porque assim o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo, esse canal, está sendo relevante, e aí ele recomenda para mais pessoas. E quanto mais inscritos, mais likes, mais comentários, ele impulsiona para mais pessoas. Natalini afirmou, continuando a matéria, que a decisão do STJ representa um marco jurídico relevante. Embora nenhum valor paga a vida de sua filha, essa vitória suplanta o aspecto financeiro. Enquanto a escola mobilizava bancas para se defender, sem se preocupar em, entre aspas, não sou eu que estou falando, enquanto, entre aspas, enquanto a escola mobilizava bancas para se defender, sem se preocupar em colaborar com a apuração da verdade, me desdobrei para buscar a verdade e produzir prova técnica. Foram 11 anos custeando perícias independentes, especialistas no Brasil e no exterior, em verdadeira subversão do dever que deveria, competir ao Estado. Não são palavras minhas, feche aspas, escreveu, né? Responsabilização criminal. Natalini também criticou a decisão da Justiça Criminal que absolveu os prepostos da escola.
Para ele, a decisão do STJ, com, entre aspas, irrefutáveis fundamentos, evidenciam, entre aspas, o manifesto erro da decisão criminal. A expectativa da família é que o Tribunal de Justiça, o TJ, considere a, entre aspas, coerência do sistema de justiça para revisar a punição da primeira instância. Entre aspas, como pai, recebo essa decisão com a convicção de que a verdade técnica começou, enfim, a prevalecer. Por isso, espero a solução do caso com a responsabilização de quem falhou e pela punição dos prepostos da escola, na esfera criminal e também a responsabilização rigorosa e rápida de quem assassinou minha filha, afirmou. Fecha aspas. Agora vamos entender sobre sucessão de falhas. Vitória morreu quando participava de uma viagem de estudos à propriedade rural sitiada na região de Jundiaí. De acordo com a investigação, a vítima, a aluna do 10º ano, foi proibida pela escola de levar seu telefone celular para a atividade. Durante a tarde, ao se afastar do grupo para ir ao banheiro, a jovem não retornou. Relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira considerou a instituição de ensino como negligente no monitoramento dos alunos. E o desaparecimento só foi notado por volta, lembra que eu te falei agora há pouco, das 14h30, quando uma colega questionou a tutora sobre o paradeiro da vítima. Vitória, conforme os relatos das testemunhas, havia saído para ir ao banheiro por volta das 14h30. Vamos lá. Eu estou lendo, são notícias que estão dentro aqui, parecem, né? Mesmo diante do alerta, a busca inicial, falei agora há pouco para vocês, foi restrita aos dormitórios, apenas 18h04 da tarde, e por iniciativa da cozinheira da fazenda, não dos responsáveis pela excursão. O corpo de bombeiro foi acionado. A localização do corpo da adolescente ocorreu apenas na manhã seguinte, após o próprio pai da vítima, por conta própria, acionar um helicóptero da Polícia Militar. Ele mesmo fez o reconhecimento. São coisas importantes que tem aqui dentro que eu estou lendo junto com vocês agora. Olha lá. Ao chegar ao local, eu sei que vocês já escutaram isso. Ao chegar ao local, o autor se deparou com a pior cena em que um pai poderia encontrar: um filho sem vida, abandonado no meio do mato em uma clareira de bruços. O pai, completamente desolado, reconheceu sua filha, afirmou o ministro. A causa da morte. Embora o primeiro laudo tenha sido inconclusivo, uma segunda perícia realizada pelo Instituto Médico Legal e IML de São Paulo, dentro de uma investigação conduzida pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, confirmou que a estudante foi assassinada por asfixia mecânica. O grau de culpa do estabelecimento de ensino foi enorme e a sucessão de falhas que culminaram com a morte da ofendida é assombrosa. O dever da guarda da instituição de ensino foi flagrantemente violado, afirmou o ministro relator. Vamos lá. O valor agora, para terminar, só para você entender uma coisa muito importante, o valor da reparação. A decisão do STJ reforça o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, que havia estabelecido o valor de R$ 400 mil. O magistrado justificou o restabelecimento do valor para R$ 1 milhão em indenização com base na capacidade financeira da escola. A unidade escolar possuía um seguro contra danos extrapatrimoniais com cobertura de até R$ 7.200.000. Para o STJ, o valor anteriormente fixado de R$ 400 mil pelo TJSP era irrisório diante da gravidade do evento e do sofrimento do pai. A indenização de R$ 1 milhão representa aproximadamente 13,9% do limite da cobertura de seguro da escola, destacou o relator. Vocês queriam matérias que tivessem mais, que eu me aprofundasse mais no caso, né? Hoje é domingo, né? Essas são algumas notícias, algumas matérias que eu trouxe hoje para vocês. No fechamento dessa matéria, dessa matéria não, dessas matérias aqui do seu canal exclusivo, de hoje, domingo, dia 8 de fevereiro de 2026, 11 horas e praticamente 10 minutos,
Eu espero que amanhã, segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026, aqui no Brasil, em São Paulo, onde eu apresento esse canal exclusivo para vocês, eu espero que amanhã eu tenha notícias excelentes para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu like, pelo seu comentário. Estou muito feliz com o nosso trabalho, com vocês, com aqui o canal exclusivo. E se Deus quiser, a gente se encontra o mais breve possível numa televisão aberta. Até amanhã. Deus o abençoe.